Olá pessoal, tudo bem? Você sabia que existem doenças que emagrecem muito rápido e sem ser intencional? O que é isso? É quando você perde peso sem ter a intenção de que isso aconteça. Nesses casos, a pessoa manteve-se do mesmo jeito, comendo as mesmas coisas, não intensificou exercício físico, mas mesmo assim emagreceu nos últimos meses. Na verdade, as pessoas só vão perceber porque um amigo fala: nossa, você emagreceu, hein? Ou quando as roupas ali elas ficam mais largas, ou quando você sobe na balança e vê que você perdeu bastante peso. Então hoje você vai saber quais são as 5 principais doenças que causam perda de peso não intencional. Então fica ligado nesse vídeo até o final e roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você já deve ter ouvido que o fulano emagreceu muito e resolveu procurar o médico para investigar o porquê desse emagrecimento. Ou já conheceu alguém que come muito, mas só emagrece. Será que tem algo errado nisso? Pois é, não é normal uma pessoa comer exageradamente e emagrecer. Não é normal perder peso sem causar ali um déficit calórico, seria gastando mais calorias através de exercício, ingerindo menos caloria através de alimentos. Quando isso acontece, um sinal de alerta deve acender e você precisa procurar o médico. Então vamos às 5 principais doenças que emagrecem. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Não esquece de dar o like no final. Primeira doença, o diabetes mal controlado. Apesar do diabetes geralmente estar associado ao ganho de peso, em alguns casos, principalmente quando ela não está bem controlada, pode levar sim ao emagrecimento. Isso acontece principalmente no diabetes do tipo 1 e em algumas situações específicas relacionadas a quem tem o diabetes do tipo 2 também. Por que isso acontece, pessoal? Isso pode acontecer pela falta de insulina no diabetes do tipo 1. Então, no diabetes do tipo 1, o sistema imunológico ele ataca as próprias células beta do pâncreas, que são as responsáveis ali pela produção de insulina. E como resultado, o corpo não produz mais insulina o suficiente ou ele não produz nada de insulina. A insulina ela serve para colocar mais glicose para dentro da célula. Então ela tira do sangue, coloca o açúcar na célula para ela poder usar como fonte de energia. Se você não produz mais insulina, as células não conseguem obter a glicose e começa a quebrar gordura, quebrar proteína, para usar ali como fonte de energia. Isso pode levar o paciente diabético a perder peso sem ter essa intenção. Além disso, como a glicose fica muito alta no sangue, os rins podem parar de reabsorver a glicose e você começa a eliminar açúcar na urina. Isso a gente chama de glicosúria. Então pensa comigo, se você perde glicose pela urina, você perde calorias e isso também vai fazer você perder mais peso. Além disso, os pacientes diabéticos podem ter a temida cetoacidose diabética. A falta da insulina faz com que as células quebrem as gorduras em ácidos graxos e cetonas para obter energia e isso resulta em níveis elevados ali de cetona no sangue, que é outro fator que leva à perda de peso e traz sintomas gravíssimos. Em alguns diabéticos, principalmente do tipo 2, o apetite pode ficar desregulado quando o diabetes está descompensado. Nesses casos, realmente a pessoa diminui a ingesta de alimentos e acaba emagrecendo. O que é importante é você saber que o diabetes mal controlado é como um câncer em evolução. Eu sempre falo isso. É uma doença que tem tratamento e não pode ser negligenciada por quem tem, tá? Inclusive, também sempre falo que um bom cardiologista deve saber tratar diabetes, porque é um dos principais fatores de risco para as doenças do coração. Aqui na Clínica Iano, a gente faz atendimento em cardiologia, fazemos os exames cardiológicos, fazemos o tratamento para o diabetes. Aqui a gente também tem atendimento em ginecologia e dermatologia. Então a gente está aqui em Indaiatuba, tá? Indaiatuba, para quem não sabe, fica perto de Campinas, São Paulo, Itu, Sorocaba. Depois eu vou deixar o link aqui para quem estiver precisando fazer o agendamento. Então vamos lá, a segunda doença é o câncer. Então o câncer é uma doença em que existe um crescimento descontrolado e anormal de células do corpo.
Esse crescimento desordenado pode levar à formação ali de massas que a gente chama de tumores. Existem vários tipos de cânceres e eles podem acontecer em praticamente toda a parte do corpo. E um dos sintomas do câncer, principalmente naqueles estágios mais avançados, é o emagrecimento também não intencional. E claro que existem várias explicações para isso. Uma delas é que o metabolismo fica mais acelerado pelo tumor. As células cancerígenas têm um metabolismo mais ativo do que as células normais. Isso significa que elas consomem mais energia para continuar crescendo e se multiplicando. Outra causa é que essa doença afeta também o sistema imunológico. Então o corpo fica mais inflamado cronicamente, o que acaba causando a perda de peso. Além disso, o paciente com câncer tem alteração no apetite. Dependendo do tipo de tumor, ele pode ter, por exemplo, obstrução ali dos órgãos digestivos. O próprio diagnóstico também pode reduzir o apetite e causar o emagrecimento. Lembrando sempre, quanto mais cedo o câncer for detectado e tratado, maiores vão ser as chances de cura. Então faz lá o teu check-up anual, se tiver sintoma, não fica se automedicando, procura lá o médico especialista para ser avaliado. Mas vamos lá, a terceira doença, essa é super comum, são as doenças gastrointestinais. Quem aí sofre de doença de Crohn, ou síndrome do intestino irritável, ou uma simples gastrite? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Você tem algum problema intestinal? Se você tem uma doença inflamatória intestinal, você sabe bem do que eu estou falando. Então, a doença de Crohn, por exemplo, por causar uma inflamação ali crônica no trato gastrointestinal, ela pode levar a uma má absorção de nutrientes. Então, o paciente começa a ter diarreia frequente, dor abdominal, também pode ter perda do apetite, ou seja, a pessoa emagrece também sem ter a intenção disso. As infecções gastrointestinais crônicas, como a giardíase, doenças parasitárias também podem prejudicar a digestão e a absorção de nutrientes. Quando isso acontece, você perde peso. Se você tem uma doença no fígado, como cirrose, hepatite crônica, você também pode perder peso, porque essas doenças interferem na síntese de proteínas e no metabolismo de gordura. Afeta também a tua digestão e absorção de nutrientes. Inclusive, tem um vídeo meu em que eu falo de dicas para desintoxicar o teu fígado. Você assiste lá. Depois digita aí, fígado Dr. Roberto Iano. Você vai achar vários vídeos meus falando sobre esse órgão tão nobre que é o fígado. Mas vamos lá? Quarta doença, os distúrbios na tireoide. Então, no hipertireoidismo, a tireoide produz excesso de hormônio tireoidiano e isso acelera o metabolismo. Só para lembrar que o hipertireoidismo é diferente do hipotireoidismo. A maior parte das pessoas tem o hipotireoidismo, que é quando a tireoide ela não produz hormônio suficiente para manter ali o metabolismo normal. Então, no hipertireoidismo, você pode ter um aumento da queima de caloria e perder peso, mesmo mantendo ali a ingesta normal de calorias ou até a ingesta aumentada de calorias. Além disso, a pessoa pode ter outros sintomas, ansiedade, sudorese, tremores, aumento da frequência cardíaca, ter mais insônia, irritabilidade. Caso isso esteja acontecendo aí com você, mesma coisa, procura o médico, vai lá fazer um exame de sangue, um exame de imagem, ele vai solicitar os exames necessários. Essa é outra doença que, quando não controlada, pode levar a várias doenças do coração, porque aumenta a pressão, pode dar hipertrofia do ventrículo, aumento do risco de ter infarto, de ter insuficiência cardíaca. Então, se você tem hipertireoidismo e hipotireoidismo, não vacila, tá? Trata aí direitinho. E quinta doença são as infecções crônicas, como HIV, tuberculose. O paciente com HIV pode relatar perda de peso porque ele tem mais chance de ter infecções oportunistas, que demandam muita energia. Pode ter diarreias crônicas que causam má absorção de nutrientes, tem mais náusea, vômito. Em estágios mais avançados, quando o sistema imunológico fica bem comprometido, as infecções oportunistas e a desnutrição elas se tornam mais graves. Isso acaba contribuindo ainda mais para a perda de peso. Na tuberculose, a bactéria causadora da doença, o bacilo de Koch, ele pode aumentar o metabolismo da pessoa infectada. Pode causar anorexia, pode afetar o trato gastrointestinal e causar má absorção de nutrientes, má absorção de vitaminas que são essenciais. Inclusive, até a tosse persistente também pode levar a essa queima adicional de caloria e ajudar na perda de peso.
Então, se você notar que está emagrecendo, involuntário, está com tosse persistente, febre, né? Mesma coisa, a tuberculose ela tem cura. No caso do HIV ainda não temos a cura, mas tem tratamento. Então é só você procurar aí atendimento médico especializado. Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou do vídeo, pessoal, não esquece de compartilhar. Você não sabe também como é importante quando você dá o like, né? Você dá o like aqui, você ajuda a espalhar muito mais esse vídeo aí para milhares, para milhões de pessoas. Então não esquece de dar o like aí, tá? Lembrando que a perda de peso não intencional, na maioria das vezes, não é indicativo de uma doença grave, mas deve sim ser avaliada por um médico para determinar a causa e receber ali o tratamento correto. Então, se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo com ele, aconselhe esse amigo a buscar a ajuda de um médico. Vamos salvar o mundo, pessoal. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Não esquece de me seguir lá no Instagram, hein? Meu Instagram é dr.iano. Lá tem mais, além, lógico, assuntos relacionados à saúde, mas tem muita coisa ali do meu cotidiano, do meu dia a dia, tá? E se você estiver lá no meu Instagram e fizer aquela comida gostosa, nutritiva, balanceada, ou estiver fazendo atividade física, estiver se exercitando, me marca lá, dr.iano, que eu vou fazer questão de te repostar. Tá ok, pessoal? Então vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.